Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindo ao canal Mística de Circo. Meu nome é Milena e hoje a gente vai fazer uma leitura intuitiva canalizada para atender em Sol, Lua, Vênus Ascendente e Júpiter no signo de Leão para o mês de julho, tá bom? Vamos lá. Quem que a gente vai se conectar? Signo de Leão, julho. A libélula. Mais uma, por favor. O ovo negro. A borboleta e o urso. Aqui parece que você está sendo convidado a entrar no modo casulo, a hibernar, a ter o seu momento de descanso. E esse descanso está muito voltado para mais as atividades externas, ou seja, no momento de você ficar mais em casa, mais introspectivo, fazer coisas que te façam refletir aqui, porque tem algumas coisas das quais estão precisando ir embora, alguns tipos de visão de mundo ou situações, sejam elas pessoas, jeitos que você faz sua escolha na vida. Tem uma coisa aqui que precisa mudar, que precisa ser transmutada, que já não serve mais para sua vida e para quem você está se tornando. Então aqui tá na hora de você parar de se atarefar com muitas coisas para evitar olhar para o vazio que tem dentro de você e para essa questão que tá incomodando e você não sabe o que é, porque saber que tem algo incomodando e não saber o que é muito assustador. Então, muitas vezes a gente acaba não tendo esses momentos de olhar para dentro de si, de fato. Acaba que às vezes a gente fala demais com medo de que a gente ouça nossos próprios pensamentos, sabe? Então a gente sempre está em busca de alguém para falar, para que a gente não fique no silêncio. Porque às vezes aqui parece que você corre muito de quem você é, da sua verdade. Então aqui parece que com essa libélula e essa borboleta, são energias que eu vejo assim. Onde essa borboleta tá o tempo todo tentando ser como a libélula. Tá vendo que elas são bem parecidas? Mas aí a borboleta não entende isso, que não tem comparação aqui. Eu vejo uma coisa assim, de uma comparação muito grande com esse uso aqui. Parece que você tá sempre se comparando com as pessoas, sabe? Com o caminho delas, com o que elas fazem. E aí se tiver alguma pessoa na qual você se identifique mais, seja ela um parente, seja ela uma pessoa da qual você se relaciona afetivamente ou amizades. Aqui parece que tem algumas pessoas, principalmente, que quando você sente que bate certas características, sabe? Quando a gente bate o santo, entende? Parece que às vezes você já começa a automaticamente se comparar, porque quando as características das outras pessoas não batem com você, ou seja, quando o seu santo não bate com essas pessoas, eu não sinto uma coisa tanto de comparação, eu vejo mais um olhar assim, de cima. Mas quando tem pessoas que você gosta e que o santo bate, parece que você começa a, de alguma forma, admirar elas por certos aspectos, mas ao mesmo tempo esse admirar faz com que você às vezes sinta que você é menos nesses aspectos das quais você admira essa pessoa, ou essas pessoas, né? Aqui a gente não pode estar falando necessariamente só de um relacionamento, mas aqui uma dinâmica de uma relação. E aí pode ser também uma dinâmica com a vida e, consequentemente, com todas as relações que você tiver na sua vida, se você identificar assim. Bom, mas parece também que... Opa, troquei. Não faz diferença. A borboleta precisa entender que tá na hora de seguir, sim, o seu próprio caminho. Isso, o próprio caminho, num momento, envolve ir pro casulo. Agora, não tem outra coisa nesse mundo, a não ser
ir pra dentro do casulo, olhar pra dentro de si, cuidar de você mesmo, ver quais são as coisas que muitas vezes já estão há muito tempo te falando que é uma característica negativa sua, mas quando você volta pra dentro de si, você vê o quanto essa característica é importante e o quanto ela pode te ajudar quando você dá valor e voz a ela, quando você consegue usar ela com temperança. Porque aí parece que quando você começar a compreender e aceitar a sua própria energia, que é diferente de todo mundo, sabe, de gestal? Todo mundo tem uma diferente. A mesma coisa é a energia. Quando você entender isso, que independente das pessoas serem parecidas com você, terem caminhos parecidos, qualquer tipo de semelhança, não quer dizer que o caminho de vocês vai ser parecido. Não se compare, porque isso vai fazer com que diminua a sua história da outra pessoa. Não é justo com ninguém no final das contas. Então aqui, comece a se comparar sempre com você do passado. Pensa assim, 1 ano atrás. Você gostaria de estar 1 ano atrás, no sentido de quem você era? Você voltaria? Ou você acha que você melhorou? Porque às vezes só desse parar e refletir sobre isso, a gente já vê o quanto a gente evoluiu. E aí para de se cobrar tanto para ficar, tem que tentar atingir a perfeição, o máximo do tempo possível, o tempo todo. Não vai funcionar. E assim, parece também que o tipo de leonino que a gente tá falando são pessoas que se mostram pro mundo de uma maneira mais intimidadora, ou seja, buscam impor limites visuais antes mesmo de uma troca de conversa. São pessoas que tentam impor e ficam, sabe, grandes, que nem os ursos ficam na hora de intimidar. Mas tem coração aqui, mole. E aí, às vezes, acaba acontecendo certas situações que te magoam, porque como você passa essa imagem de fortaleza, muitas vezes as pessoas pensam, se ela é fortaleza, eu vou falar de qualquer jeito, porque tudo tá bom, sabe? Mas aí acaba que você sempre se machuca, porque seu coração é extremamente manteiga derretida. Mais 2, por favor. Mais uma. Não. Caiu primeiro a justiça. Oito de copas. Seis de paus. Cavaleiro de paus. Bom, com essa justiça e a libélula, vai me falando que parece que é o momento de você cortar, principalmente essas questões de comparação, de você, porque esse olhar para dentro de si, ele vai ter que ser mais acolhedor. E como que ele vai ser mais acolhedor se você ficar usando a mente para julgar o que os outros estão fazendo? Então, olhar para dentro de si. Qual é a frequência que você toma água? Vamos aumentar essa ingestão de água aí. Qual é a frequência que eu me alongo? Sabe? Coisas pequenininhas, mas que tá na hora de demandar essa autoridade na própria vida, essa disciplina, esse certo rigor, mas esse rigor não é sobre não descansar, mas é sobre estar mais atento a pequenos detalhes que são importantes, por exemplo, para a sua saúde, porque se você quer chegar em algum lugar, você precisa ter saúde. Mas também aqui tem uma coisa de cortar certos pensamentos que estão sendo repetitivos na sua vida, ele sempre acontece. Independente se seja com pessoas diferentes ou com a mesma pessoa, esse é um pensamento que sempre acontece. E ele sempre te bota para baixo. Então tá na hora de você ver que não funciona mais
deixar ele na sua cabeça. Então, veio um pensamento. Não vou pensar sobre isso. Esse pensamento não, pode ser outro. Deixa o pensamento passar. Não consigo. Bebe uma água, respira, olha pra mão. Às vezes a gente começa a refletir sobre umas coisas assim, partindo de coisas minúsculas. Mas aí ficar preso pensando, pensei, aí se julgar porque pensou, aí que começa o redemoinho. Então não vai por esse caminho. E aí parece que essa energia da borboleta é o momento de voltar para dentro de si. Tá na hora de abandonar coisas, pessoas, lugares, situações, posições que não lhe cabem mais. Tá na hora de voltar para dentro de si. Agora você não tá abandonando ninguém. Se você tiver se afastando de certas pessoas, você não acho que isso é ruim não, porque isso aqui é maravilhoso. Está te dando uma oportunidade gigantesca de você se conhecer e de você começar a usar características suas que muitas vezes as pessoas descreveram como algo negativo, como algo que vai te impulsionar para ir em busca de algo que você quer muito. E aí parece que quando você começa a botar mais ação nisso que você quer muito, isso automaticamente, de você estar passando excessivamente e se comparando, vai começar a ter um processo natural de parar de acontecer. Claro que no início você vai ter que estar ali afinco, trabalhando na sua mente. Mas em algum momento vai ficando mais fácil, porque consequentemente, como você vai começando a ter um olhar mais minucioso para dentro, tem tanta coisa para olhar, que aí as coisas que você estava olhando tanto fora, para de fazer sentido. Porque aqui dá uma energia assim, muito de movimento, mas parece que tem algo que vai entrar na sua vida. Porque olha só, aqui o Cavaleiro de Paus e o Seis de Paus, eles estão indo de encontro, tá vendo? E os dois estão muito em movimento. Então tem alguma coisa aqui para chegar. E aí eu acho que essa coisa que tem para chegar é um presente do universo, que seria esse aqui, silvo cósmico. Que, ou seja, seria como eu posso dizer, frutos de processos que você já vem fazendo dentro de você. E aí como isso começou a ficar muito forte, ou seja, como algumas consciências. Agora, vamos continuar que eu acho que vai funcionar. Tem a sua consciência que você já teve lá atrás. E aí você começou a ter hábitos, mudou essas coisas, essa consciência ela se instalou, é o novo automático. Agora você está entrando de novo num novo ciclo de renascimento, ou seja, agora é um momento de lua minguante da sua vida. Está na hora de você começar a ver tudo que tem que descartar. Aí terminou tudo de descartar, você começou a ter mais força para agir a partir de já sei qual é o meu propósito, estou em busca da minha disciplina para começar a ter hábitos que vão me ajudar a chegar onde eu quero. E aí quando você começa nesse movimento assim de agora eu vou com tudo, quando surge essa coragem que você de fato tem, que às vezes você acredita que não, aí parece que as coisas vão acontecer muito rápido. E aí vai ser uma materialização de algo na sua vida. Pode ser pessoa, pode ser qualquer coisa. Mas que essa coisa que vai aparecer na sua vida, que vai chegar, vai te confirmar que você chegou num novo patamar. Nossa, eu não tô conseguindo. E aí parece que você vai começar a destruir e reconstruir certos contratos invisíveis. Ou seja, certas dinâmicas que a gente não fala a respeito com os outros, mas elas são meio que pré-estabelecidas. Parece que vai mudar essas dinâmicas e aí pode ser que abale certas estruturas de certos relacionamentos. Mas não é para se apavorar, porque é para tirar o que não presta, para continuar reconstruindo, caso você queira, caso seja saudável para sua vida. Entendeu?
expectativas, não busque a aprovação de ninguém. Cocô. Espada, faça a mudança. E protesto, comece uma revolução. E aí eu sinto que todas essas 3 cartas, elas vão falando da mesma coisa, que é para você ir em busca do que você acredita, para você lutar pelos seus sonhos, pelos seus ideais. Mas para isso é necessário primeiro olhar para dentro de si e cortar o que veio com a gente, porque, sei lá, botaram às vezes na sua mão, você saiu andando, tá acostumado a carregar, porque às vezes não sabe que tem outro caminho, aí você vai descobrir. Mas aqui é necessário cortar certas coisas. Veio novamente essa coisa da espada falando isso. Mas não tenha medo do futuro, porque aqui tá falando que essa coisa que vai materializar na sua vida é algo bom, você vai gostar, ela vai ser só o mimo assim, da espiritualidade, por você ter feito um trabalho exemplar de você com você. Vai ser um momento de muito orgulho. E parece que você precisa disso. Mas para você chegar lá, aqui tá falando, olha, vamos trabalhar, primeiro, as suas expectativas, e segundo, entender que você vai frustrar as expectativas das outras pessoas. E as outras pessoas são totalmente responsáveis pelos próprios sentimentos. E você não precisa estar ali para ajudar, se em algum momento você... ajudar não é a palavra. Sabe, às vezes você frustra a expectativa de alguém, né? Você não consegue fazer aquilo que você dá o que pode. E aí, você tem que entender até onde vai o seu limite e não ir além pelo outro. Porque aí isso faria com que fizesse falta para você. E você só pode dar ao outro quando você estiver bem, para você conseguir transbordar. E aí essa coisa do protesto começa a uma revolução, também vem uma coisa assim de você precisar mais usar a sua voz pelo que você acredita. Falar, tá muito calado aqui. Às vezes parece que tem certas dinâmicas em relacionamentos, independente do tipo, mas que vão muito além do seu limite, porque você não estabelece esse limite, você não fala, aqui tu não passa. Porque tem essa coisa de, se eu machucar o outro, aí você fica todo quebrado por dentro, tentando manter todo mundo em pé. E não funciona pra ninguém. Aqui no fundo de deck tem sol. Coloca o sol de volta no seu céu. Ou seja, a gente está falando aqui com leoninos que adoram ser vistos, que precisam ser vistos, que tem essa coisa do artista, de se expressar, que estão com muita dificuldade de se expressar de fato, botar a voz para fora, e ao mesmo tempo medo de botar você como o que você é na sua vida, o seu sol, o seu centro. Você precisa estar centrado na sua vida para tudo começar a gerar do jeito que você gostaria. Mas para isso é preciso você botar você. Não é ninguém. Não tem ninguém nessa vida. Ninguém nessa vida. Ninguém. Que você possa botar no lugar de centro que não seja você. E aí, depois disso, você pode ajudar os outros. Aí você consegue verdadeiramente, genuinamente, com amor divino, ajudar os outros. Tá bem? Mas você primeiro. Bom, é isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Até logo.